mas foi uma final. Eu já transmiti muitas finais de Libertadores. Você é campeão da América! É por todos aqueles que já não estão mais aqui! O título é mais do que merecido, né? Não tem nem muito o que falar. Primeiro eu preciso dizer que o Atlético Mineiro vive uma campanha que ela vai no limite entre o céu e o inferno, né? E a estrela solitária é a maior estrela do céu hoje. Muitas pessoas tentaram me parar, mas eu sei que Deus está comigo, minha família está comigo, que o Botafogo necessita estar lá no topo. Em uma reviravolta absurda e com muita superação, o Botafogo vence e convenceu. O Botafogo vem sendo alvo de grandes elogios por parte da imprensa brasileira, que dessa vez teve que se render. Aos dois times, ao Botafogo e ao Atlético Mineiro. As torcidas, não ouvi falar de nenhum conflito, não teve nada daquelas coisas horrorosas que normalmente acontecem em confrontos na América do Sul. Eu acompanhei todos os programas de espera do jogo, os torcedores confraternizando. Tá certo, depois entra a vibração, chega daqui, chega dali, coisa normal, mas foi uma final. Eu já transmiti muitas finais de Libertadores. 50 anos de televisão, de mais de 40 anos para cá. A primeira foi o Flamengo em 81, campeão, depois o Grêmio em 83, depois o São Paulo em 92, depois foram se somando todos os títulos, nem tantos agora nessa fase, né? 6 títulos seguidos, de 2019 para cá, só deu Brasil, agora são 24 títulos brasileiros, contra 25 da Argentina, a diferença era gigantesca, era 25 a 18, mas de 19 para cá, 2 títulos do Flamengo, 2 títulos do Palmeiras, 1 título do Fluminense, agora esse título fantástico do Botafogo, tudo de seguidinha, só times brasileiros. Mas foi uma grande final mesmo. Foi um jogo que o primeiro minuto de cada tempo mexeu no jogo e podia ter mexido até mais. Com 29 segundos, falou-se muito 40 segundos, eu fui conferir depois 29 segundos do primeiro tempo, coisas que só acontecem com o Botafogo, diz o dito popular, os mais jovens talvez não saibam disso, mas é uma frase muito usada, como o Botafogo era gigante, como continua sendo e como se consagrou hoje com o título da Libertadores. Mas com 29 segundos, o Gregório foi expulso, jogador importante, volante, fica na frente da defesa, importante a marcação, para que o time possa jogar futebol ofensivo, que vem jogando futebol fantástico, bonito, futebol de melhor time da América do Sul, sem dúvida nenhuma. Por isso o título é muito justo. Então o que se pode esperar? O técnico agora vai tirar um atacante, ele vai botar um cara ali para fechar mais a defesa. Ele trouxe o jogo para 20 metros, fez uma linha de 6 jogadores e uma linha de 3 na frente, trouxe ali para 20 metros e disse ao Atlético, venha. E o Atlético foi, porque tinha que ir, um jogador a mais, desde menos de 30 segundos, um recorde histórico em uma grande final. Deixou o jogo correr, o jogo foi se transformando num jogo mais normal, e aí prevalece a categoria dos jogadores do Botafogo, principalmente no meio campo para frente. E vira o primeiro tempo 2-0. Agora já foi. Agora terminou, 2-0, tá certo? O Milito já devia ter mexido no primeiro tempo, ficar com 3 zagueiros, tá perdendo, tá com um jogador a mais desde que o jogo começou. E fica com 3 zagueiros. Aí ele volta, continua com o zagueiro, mas bota 4 atacantes, vai para cima, tenta alguma coisa. Mas eu confesso que imaginava, o Botafogo vai continuar fechado ali no início, porque o Atlético vai ter que vir e vai transformar o jogo num jogo normal, como fez no primeiro tempo. Um minuto, entre 1 minuto e 2 minutos, menos de 2 minutos, pá! Gol do Atlético, do chileno Vargas, um atacante que o Milito tinha colocado em campo. Agora vai explodir tudo, vai pegar fogo. O Atlético foi para cima, mas o Botafogo continuou jogando, fechado ali, com uma linha de 6, uma linha de 3, trazendo o jogo para 20 metros aqui atrás. Estava mais difícil sair para o contra-ataque, mas conseguia sair. Tava assim, o jogo ia terminar, o Botafogo seria campeão com os 2-1 do mesmo jeito, e no apagar das luzes,
vem no primeiro tempo o gol do Luiz Henrique, né? E depois de pênalti sofrido pelo Luiz Henrique, extraordinariamente bem batido pelo Alex Telles. E depois no apagar da luz o Júnior Santos, que artilheiro da Libertadores, com contusão séria, acabou voltando para ter a felicidade, a honra de fazer o 3-1 no minuto final, no instante final, praticamente. Que grande vitória do Botafogo. O Botafogo é gigante, ele não é grande. Eu usaria uma frase escrita há muitos anos atrás por meu mestre e mestre de tantos e tantos da minha geração em comunicação esportiva, em jornalismo esportivo, em comunicação com vocês, como fazemos agora, mestre Armando Nogueira. Ele escreveu uma vez: o Botafogo é bem maior que um clube. O Botafogo é uma predestinação celestial. E parece que assim é. Aquele Botafogo que eu bem garoto, na virada dos anos 50 para 60, nos anos 60, e que era uma coisa fantástica. Para termos só uma ideia, os mais novos não devem ter conhecimento disso. No bicampeonato mundial da seleção brasileira, no Chile, em 1962, naquela época não se podia fazer nenhuma substituição, Pelé se machucou no começo do segundo jogo, ficou andando o resto do jogo, não jogou mais e entrou o Amarildo no lugar dele. A seleção brasileira foi campeã do mundo, foi bicampeã do mundo. Eram 11 jogadores que entravam em campo e tinham que ir até o final dos jogos. E desses 11, 5 eram do Botafogo. Praticamente meio time. Nilton Santos, olha só os jogadores: Nilton Santos, Didi, Garrincha, Amarildo e Zagallo. A grandeza deste Botafogo, da estrela solitária. Que grande final. Parabéns, Galo, por uma grande final. Mas o futebol ganhou com esse Botafogo. E esse Arthur Jorge, eu podia citar Luiz Henrique, eu poderia citar Savarino, eu poderia citar o Almada, o Barbosa, que zagueiro, o João, que goleiro e tantos outros. Mas eu faço uma referência maior ao Arthur Jorge, a esse técnico. E ao Textor, que foi buscar esse Arthur Jorge. Não sei o que deu na cabeça dele, porque o Arthur Jorge, como jogador e como técnico, ele nunca fez nada de importante. Ele foi, como jogador do Braga, ligado só ao Braga, um time de muito respeito em Portugal, mas um time médio apenas. Ele, como técnico, ele dirigiu o Braga B, dirigiu o Braga, dirigiu o Famalicão, só por aí. E chegou para ser... E que técnico é esse Arthur Jorge? O Botafogo, o heroísmo do time do Botafogo, a maneira como o time se entregou depois da expulsão, né? Quando o Gregory se candidatou a pitico do Botafogo, né? Porque, pelo amor de Deus, se o Botafogo perde o título, esse cara ia ser marcado pelo resto. Não teria mais condição de jogar pelo Botafogo. Como aconteceu lá com o Andrés Pereira no Flamengo. Jogou mais um pouquinho e foi embora. Porque ficaria marcado, né? Então tem aí um aspecto importante. Ele não mexeu no time. Ele manteve o time com as linhas ali muito próximas, formando até linha de 6 em alguns momentos para poder defender a sua área, e contou com muita colaboração de todos os jogadores. Os homens do ataque trabalharam muito. O Luiz Henrique jogou de lateral ali, praticamente, marcando aquele setor ali, batendo com a Arana, fez interceptação, desarme, participou muito do jogo defensivamente, porque era um momento em que o Botafogo tinha que primeiro sustentar o 0-0. Eu até escrevi isso na rede social. Primeiro, sustentar o 0-0. Atacar não era uma obrigação nem uma prioridade. Atacar era uma questão de oportunidade. Ou seja, segura o 0-0, deixa o time correr, o jogo correr, deixa o Atlético ficar nervoso, ansioso, porque a responsabilidade do Galo ficou muito maior. O time tinha que fazer um gol, estava com um homem a mais. O que você espera de um time com um homem a mais desde segundos de partida? Que ele faça o gol, que ele utilize a vantagem. E à medida que não criava chances perigosas, foi ficando ansioso, nervoso e piorando a sua atuação atlética diante de uma passividade inexplicável do Milito, que é outro contraponto em relação ao Arthur Jorge, né? Os dois técnicos em níveis absolutamente distintos. Um muito bem, o outro péssimo. E o Atlético, quando o Botafogo conseguiu ocupar o campo de ataque, trocar passe no campo de ataque, foi um momento que só o John, o goleiro, estava no campo de defesa, todo mundo no campo ofensivo, até os zagueiros. O Botafogo se postou no campo de ataque, trocou passes,
surgiu o erro da defesa, né, bola rebatida, e o gol do Luiz Henrique, que já tinha feito uma jogada individual antes, né, daquela bola rebatida. Depois o Arana falha, para mim ele falha, que ele faz uma proteção ruim, coloca o Everson numa roubada, né, ele não acreditou na velocidade do Luiz Henrique, e o Luiz Henrique chega na frente, o pênalti de fato acontece. Acho que o árbitro até não marcou, porque como tem um VAR, ele ficou na dúvida de repente se tocou na bola ou não, preferiu ver no VAR e acertadamente marcou a penalidade. E o Botafogo ele fez 2-0. Bom, e quem diria que o Botafogo iria ser campeão da Libertadores, mesmo com 1 a menos ali no início do jogo. Foi um jogo bem complicado para o time do Botafogo, que mesmo com 1 a menos conseguiu fazer 3 gols em cima do Atlético Mineiro, que jogou muito ruim. Apesar de chegar na final da Libertadores, está em uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Teve os seus méritos, se chegou até a final, podemos dizer que sim. Mas atuar como atuou no jogo de hoje, enfrentando o time do Botafogo, que tem um grande elenco, que tem um grande time, jogar dessa maneira que jogou hoje, fica muito difícil continuar dessa forma. Bom, eu quero saber a tua opinião aqui neste vídeo. O que você achou do Botafogo neste jogo? A gente viu que o Botafogo se superou com 1 a menos e mesmo assim o Botafogo conseguiu de fato ser campeão da Libertadores, um feito muito histórico e com certeza foi algo muito merecido. Muitos pensavam que talvez o Botafogo, mesmo com 1 a menos, não conseguiria. Eu mesmo, quando estava assistindo o jogo, pensei, não, aqui acabou. Aqui deu ruim para o time do Botafogo. Quando de repente o Botafogo vai lá, consegue fazer um gol. Mais um pouco, vai e consegue fazer outro gol. Levou um gol ali no comecinho da partida do segundo tempo. Eu pensei, pronto, aqui deu ruim. Mas não, o Botafogo foi lá, conseguiu segurar e ainda, praticamente no final ali do segundo tempo, na prorrogação, quase acabando a partida no geral, eles conseguem fazer um gol. Luiz Henrique foi o cara da partida, foi o cara da Libertadores e vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, se de fato o Botafogo vai continuar a se manter ali no topo. A gente viu que conseguiu ser campeão da Libertadores, o título praticamente está encaminhado, né, ali na Série A, que a gente sabe que venceu um jogo bem difícil contra o time do Palmeiras, que praticamente eu acho muito difícil o Palmeiras ser campeão do Campeonato Brasileiro. Até porque o Botafogo nesse momento se encontra com 73 pontos. Palmeiras com 70, ou seja, teve aquele jogo ali que foi praticamente uma final antecipada, onde o time do Botafogo enfrentou o time do Palmeiras, perdeu para o Botafogo, Palmeiras, e assim o Botafogo praticamente se consolidou aqui e eu acredito que o Botafogo vai ser campeão também do Brasileirão Série A. Então é um feito muito grande o Botafogo conseguir ser campeão tanto da Libertadores como também do Campeonato Brasileiro. Deixa o like neste vídeo aqui, comenta aqui embaixo, de fato, o Botafogo mereceu ser campeão da Libertadores? E se de fato também o Botafogo merece ser campeão do Campeonato Brasileiro Série A? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião. Valeu, deixa o like no vídeo e até a próxima.